Enxertar ou não enxertar? Eis a questão. Vou responder tudo para você sobre esse tema de enxerto ósseo nesse vídeo aqui. Sou a doutora Andressa Mesomo, implantodontista aqui da Benessere Odontologia Estética. Muitos pacientes que me procuram para fazer implantes têm essa dúvida: preciso de enxerto ósseo ou não? Quando que é preciso e por que que é preciso? Vamos entender então primeiro em quais situações nós vamos precisar fazer enxerto, porque hoje em dia a implantodontia evoluiu bastante, nós temos várias formas de evitar enxertos em muitos casos. Porém, em alguns casos, quando não tiver osso suficiente para fazer os implantes, precisa aumentar a quantidade de osso naquela região. E aí, vamos fazer um enxerto ósseo para que aumente a quantidade de osso e a gente possa fazer os implantes. Quando que eu vou precisar aumentar? Quando eu tiver pouca altura de osso ou quando eu tiver pouca espessura de osso. Para ganhar espessura, é um pouco mais simples do que ganhar em altura em alguns casos. Se for um caso na região superior, lá no posterior, nos molares superiores, ganhar altura não é tão complicado. Nós fazemos um levantamento do seio maxilar. O que é isso? Aqui na nossa face, atrás desse osso que nós temos aqui, o zigomático, lá dentro nós temos um buraco, um oco, que é um seio. Esse seio, que se chama seio maxilar, ele filtra o ar da respiração antes do ar ir para os pulmões. Muito bem. Nessa cavidade, que serve para filtrar o ar, ela é revestida por uma membrana, ok? Uma pelezinha. E essa cavidade fica exatamente em cima dos molares. Às vezes chega até a região de pré-molares. Então imagine lá que o molar é um tripé com um balão apoiado em cima, ok? Quando eu perco esse molar superior, eu tenho uma faixa de osso. Porém, muitas vezes eu perco esse dente porque eu perdi osso. Perdi tanto osso ao redor do dente que perdi o dente. E aí essa faixa de osso que eu tinha vai ser reduzida. E nem sempre é suficiente para conseguir colocar o implante ali. Então, nesses casos que eu precise aumentar o tamanho dessa faixa de osso para caber um implante aqui, eu preciso acessar esse seio, essa cavidade. Então, eu vou fazer um acesso lateral, vou levantar essa membrana como se fosse uma cortina, colocar osso ali dentro, ali embaixo e fechar. E vou esperar. O corpo humano faz isso sozinho, ele vai remodelar todo esse material, esse biomaterial que eu coloquei ali, esse enxerto ósseo, vai formar um osso novo, vai remodelar tudo, isso vai levar aproximadamente de 6 a 9 meses, e depois eu vou ter uma faixa óssea suficiente para colocar os implantes naquela região que eu gostaria. Então esse é um tipo dos enxertos que nós fazemos, que é o levantamento de seio maxilar para essa região de molares superiores. Na região anterior, nem sempre temos espessura suficiente. Às vezes pode acontecer do paciente perder um dente e na extração desse dente não foi feita nenhuma técnica cirúrgica para manter aquela arquitetura óssea. E aí a gente tira o dente e esse osso cicatriza de uma forma como se ele achatasse. E aí você fica com um defeito, até tem os dentes em volta e aí faz um degrau, afunda, faz um defeito ali e aí tem os outros dentes. Nesse defeito, nem sempre eu tenho a espessura necessária para colocar o implante. Nesses casos também vou ter que fazer enxerto ósseo. Aí são outras técnicas, outro tipo de osso, mas a gente faz uma técnica ali que consegue reconstruir essa região e aumentar essa espessura. De forma limitada, vai depender de cada caso também, da avaliação da tomografia, mas existem técnicas que podem aumentar a espessura nesses casos.
E alguns outros casos é quando a gente até tem osso suficiente para fazer o implante, mas a gente gostaria de um pouco mais de volume, para que a arquitetura daquele tecido, principalmente gengival, fique mais estético no sorriso, enfim. E aí eu posso usar algumas técnicas de regeneração óssea. Às vezes, muitas das vezes, eu posso utilizar essa técnica de regeneração óssea simultaneamente com o implante. Posso instalar o implante e ainda fazer o enxerto junto com a instalação do implante para melhorar o desenho daquele tecido ósseo, o desenho daquela gengiva e a estética final daquele caso. São casos mais complexos, verdadeiramente, mas não é difícil. Se o profissional for um especialista nessa área, vai poder fazer esse enxerto simultâneo, vai fazer a regeneração óssea, vai optar pelo melhor caminho aí para cada caso. Mas os pacientes mais preocupados com o enxerto ósseo normalmente são os pacientes que perderam todos os dentes e que usam dentaduras há muitos anos. A dentadura, ela faz perda óssea ao longo dos anos. Então, quanto mais tempo faz que o paciente perdeu os dentes, menos osso ele vai ter. Isso é um fato. Esses pacientes edêntulos totais, na mandíbula, dificilmente não vai ter osso suficiente para fazer os implantes. Eu brinco com os meus pacientes que se tem queixo, tem osso, porque é sempre na região do queixo que nós colocamos, entre forames aqui, que é uma região que não tem nervo. Em alguns casos isso pode estar muito fino, talvez precisar de um reforço, enfim, mas é raro. A grande maioria dos casos sempre tem osso na região inferior. Já a arcada superior dos edêntulos totais, que usam dentaduras há muitos anos, a maxila costuma ter menos osso e ser mais difícil de trabalhar. O que acontece? A dentadura ela não consegue fazer estímulo no osso suficiente para esse osso entender que ele é necessário, que ele é importante, que ele não pode ser reabsorvido. Tudo que a gente não usa atrofia. Então, como usa a dentadura há muitos anos, esse osso vai atrofiando. E aí ele vai diminuindo tanto em altura quanto em espessura. Por isso é tão difícil tratar maxila. Bom, era difícil, porque tem uma técnica chamada All on 4, todos em 4, que são todos os dentes apoiados em 4 implantes, que é uma técnica que foi criada justamente para fugir do enxerto ósseo nos casos de maxila edêntula. Então, eles são instalados de forma inclinada, fugindo do seio maxilar, aproveitando regiões mais nobres de osso, como o pilar canino, arco zigomático. A gente vai trabalhar com ancoragem dos implantes inclinados, fugindo dessas áreas difíceis aí de tratar, colocando os implantes de forma estratégica para que a gente possa conseguir fazer carga imediata em casos que até poucos anos atrás nós teríamos que fazer enxerto e agora não precisamos mais. Então o All on 4 é uma grande evolução da implantodontia, uma técnica que veio para ficar, já com muita comprovação científica, funciona, e é por isso que hoje em dia conseguimos tratar muitos pacientes sem enxerto ósseo, com carga imediata, e ainda esse paciente pode fazer a instalação dos implantes dormindo, com sedação, não vê a cirurgia e em poucos dias já está com os dentes instalados. Então, boas notícias aí. Se precisa fazer enxerto ou não, a avaliação é que vai dizer, os exames que vai dizer, junto com o especialista em implantodontia, mas saiba que a implantodontia evoluiu muito nos últimos anos, precisamos cada vez menos de procedimentos de enxertia óssea e quando precisamos, as técnicas estão mais simples, estão mais avançadas, então temos ótimas notícias aí no que diz respeito a enxerto ósseo. Não é mais nem um bicho de 7 cabeças, já foi muito complicado no passado.
Não temos mais cirurgias tão grandes, então são boas notícias. Se você fica preocupado por causa do enxerto ósseo e isso te impede de fazer seu implante, não precisa mais ter medo. Procure um especialista, venha para a Benessere que nós fazemos a sua avaliação e vamos te orientar, vamos avaliar se é realmente necessário o enxerto ósseo e se for necessário, também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Espero que você tenha gostado do vídeo, tirado todas as suas dúvidas aí sobre enxerto ósseo. Curta o nosso vídeo, compartilhe, siga aqui o nosso canal e eu espero ver você no próximo vídeo.